eis que temos mais uma adaptação saindo do forno, né, gente? Ó, tá fresquinho. E o livro da vez, né, que ganhou filme, que foi adaptado, é o livro Tudo o que Nunca Fomos. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Bora lá? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por aqui eu tô sempre comentando séries, filmes, novelas, livros, adaptações literárias, tudo com uma pitadinha de romance. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like pra ajudar a gente na divulgação. O like é muito importante pra nós. E se você tiver a oportunidade de hypar o vídeo, se não for pedir muito, hypa também, dá pra hypar o vídeo de graça. Isso ajuda muito, muito, muito no engajamento. Meu engajamento tá uma porcaria nos últimos dias. Então, assim, quando vocês hypam o vídeo, isso ajuda muito. Se você não me acompanha nas redes sociais, eu sou Vanessa Comenta lá no TikTok, também no Instagram. E só mais um recadinho, gente, eu juro, tá acabando. Se você gostar da indicação de hoje, se você gostar da indicação do livro, esse livro já foi publicado aqui no Brasil pela editora Essência e o link pra compra dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode comprar a versão física ou a versão digital. Lembrando que quando você compra através do link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Todos os recados foram dados, bora conhecer Tudo que Nunca Fomos. Tudo que Nunca Fomos é o primeiro livro da duologia Deixe Acontecer. Ele foi escrito pela autora espanhola Alice Quillan em 2019 e ele chegou no Brasil em 2023 pela Essência, que é um selo da editora Planeta. A versão física do livro conta com 288 páginas e a versão Kindle tem 437. E o e-book tá disponível no Kindle Unlimited. Gente, acho que essa é a adaptação, né, o livro que foi adaptado mais fácil que tem pra indicar aqui no canal. Porque normalmente, assim, a gente tem vindo de algumas adaptações que, primeiro, você não acha o livro pra ler em canto nenhum, né? Eu já conversei aqui com vocês sobre adaptações russas, então é meio complicado, né? Alguns livros nem foram publicados no Brasil, então fica difícil, né, de falar sobre a adaptação, porque não tem o livro oficialmente, então é meio complicado. Enfim, voltando aqui para nossa ficha técnica, né, só para ressaltar, o segundo livro ele foi publicado no Brasil em 2023. Tá? Então já tem um tempinho, né, que ele chegou por aqui. Sobre alerta de gatilhos, eu acho muito importante trazer, né, essa questão dos gatilhos aqui pro vídeo, para avisar vocês se tem algum ponto ali que pode, né, causar incômodo na hora da leitura. Então, assim, esse livro aqui, Tudo que Nunca Fomos, ele foca muito no luto. A protagonista desse livro, ela acabou de perder os pais e ela tá passando pela fase do luto e é tudo muito, muito intenso, sabe? Inclusive, o que eu mais gostei nesse livro, já adianto pra vocês, assim, é a forma como a autora retratou o luto, sabe? E eu acho que essa parte do luto é a parte mais pesada do livro. Não é pesado, mas ela tá de luto, gente. Ela acabou de perder o pai e a mãe num acidente de carro. Então ela não conversa com ninguém, ela só fica fechada no quarto. Ela perdeu a vontade de fazer tudo que ela amava, né? Então ela perdeu a vontade de viver, digamos assim. Né? Então eu acho que o principal ponto, o principal gatilho que a gente tem nesse livro aqui, que talvez possa causar desconforto, né, é essa questão do luto, né, e o fato da protagonista ter perdido, né, o pai e a mãe em um acidente de carro. E vale ressaltar também que ele é um livro que, apesar da capa fofa, né, apesar da capa bonitinha, ele é hot, tá? Então a gente tem cenas hots aqui, e esses são os alertas, tá? Como eu já comentei com vocês no início do vídeo, o livro ganhou uma adaptação que leva o mesmo nome, né? Tudo que Nunca Fomos. O Maxi Iglesias vai interpretar o Axel e a Magui Corseiro vai interpretar a Leia, né? Margarida, a namorada do Lando Norris, né, gente? Belíssima, ela não sei se ela tá com o Lando ainda? Não sei. Vamos de resuminho da história? Vamos de resuminho e depois eu compartilho com vocês alguns comentários com spoilers em relação ao livro, o que eu achei e tudo mais. Combinado? A Leia e o Axel são os protagonistas desse livro e um ponto muito legal que eu acho importante ressaltar aqui é que o livro tem duplo ponto de vista, então nós temos capítulos narrados pelo ponto de vista dela e pelo ponto de vista dele, que é muito legal. Eu sou apaixonada por livros que têm duplo ponto de vista. Eu já falei isso aqui com vocês várias vezes, eu acho muito legal acompanhar a história pelo ponto de vista dos dois personagens, sabe? Eu fico agoniada quando é o ponto de vista de um personagem só. A Leia, ela sofreu um acidente de carro com os pais dela e os pais dela acabaram falecendo nesse acidente e só ela sobreviveu. E como eu já comentei com vocês no início do vídeo, grande parte da história do livro vai girar ao redor da Leia de luto pela morte dos pais. Antes desse acontecimento, a Leia, ela era uma garota muito autêntica, ela era muito feliz, ela gostava de pintar. O pai dela era pintor, né? Então ela também acabou herdando esse dom da pintura.
ela era muito extrovertida, ela era alegre, ela brincava com todo mundo, assim. Ela tinha uma personalidade muito viva, sabe? Só que a partir do momento que ela perde os pais, ela se fecha, né? Então a gente tem a Leia cortando relacionamento com todo mundo. Tipo, ela vai pra escola e ela não conversa com os amigos dela. Ela fica fechada no quarto ouvindo música. Ela não pinta mais. Então, assim, ela não vive mais, ela sobrevive, né? E a única pessoa que sobrou na vida da Leia é o Oliver, que é o irmão mais velho dela, né? O Oliver, ele também era surfista. Eles vivem numa cidade muito pequena, então o Oliver também tinha uma vida muito leve. Ele era surfista, sabe? Ele não tinha muita preocupação, ele era livre. E a partir do momento que os pais dele morrem, né, ele é obrigado a assumir a responsabilidade pela Leia. O livro não foca tanto assim no Oliver, o que é uma pena, porque ele é um personagem que tem muito potencial. Eu falo melhor sobre isso lá na parte com spoilers. Mas o Oliver também é um personagem muito interessante, porque a vida dele vai virar de pernas pro ar, né? Ele é o irmão mais velho, ele vai acabar se tornando responsável pela Leia, e ele vai ter que abandonar toda essa vida tranquila e essa vida de liberdade que ele tem ali na praia, né, pra ir morar numa cidade grande. Eu não lembro pra onde ele vai. Eu lembro que ele vai pra uma cidade grande pra trabalhar no escritório. Então, tipo, o cara vivia na praia surfando e aí do nada ele tem que ir trabalhar numa empresa, no escritório de uma empresa, e ele precisa fazer isso pra ele cuidar da Leia, né? Ele tem esse senso de responsabilidade em relação a ela, então ele quer esse trabalho, né? Ele consegue esse trabalho onde ele vai ser bem remunerado, porque a intenção dele é guardar dinheiro pra pagar a faculdade da Leia, sabe? Pra conseguir manter ele e manter ela também. Então o Oliver, ele é bem responsável, né, em relação a isso. Ele também sacrifica muita coisa, né? Uma pena o personagem não ter tido tanto destaque ao longo do livro. E quando o Oliver vai, né, trabalhar nessa empresa, na cidade grande, ele não consegue levar a Leia, porque ela tá no último ano da escola. A gente tem essa questão do luto, então deixar ela sozinha em casa não é uma opção. Então não tem como ele levar ela com ele pra deixá-la lá sozinha em casa enquanto ele tá trabalhando, sabe? E eles não têm mais ninguém. Então, o Oliver, ele decide ir até o Axel, que é o melhor amigo dele, e ele pede pro Axel cuidar da Leia pra ele. Então, a Leia, ela vai morar com o Axel. A Leia e o Oliver, eles se mudaram com a família deles pra perto da casa da família do Axel quando eles eram bem criancinhas. Então, as duas famílias eram muito unidas, né? A família do Axel, a família do Oliver e da Leia, eles eram super amigos antes do acidente acontecer. Então, o Oliver, ele confia muito no Axel, porque o Axel, ele é o melhor amigo do Oliver desde a infância. Os dois estudaram juntos. Então, ele tem essa confiança e ele deixa a Leia com o Axel pro Axel cuidar dela. E aqui eu acho importante ressaltar que o Axel tem 29 anos e a Leia tem 19. Eles se conhecem desde sempre e o Axel, ele basicamente viu a Leia nascer. As duas famílias eram muito unidas e depois que os pais da Leia e do Oliver faleceram, ela e o Oliver seguiram próximos da família do Axel. Eles vão almoçar ou jantar, não sei, na casa da família do Axel todo final de semana. Então, assim, eles são realmente muito unidos. E a família do Axel dá muito apoio pro Oliver e pra Leia nesse momento, sabe? Todo mundo ali sentiu a morte dos pais, né, da Leia e do Oliver. Os pais do Axel, eles também estão passando pela fase do luto. Ali, em um determinado momento do livro, a gente tem eles falando sobre como eles ficaram mal. Eles tinham planejado fazer uma viagem juntos e agora eles não sabem mais como eles vão fazer essa viagem, porque não tem graça, porque era uma viagem que ia todo mundo junto, sabe? Então, assim, a Leia, ela é a protagonista, ela é a personagem que tem mais destaque, ela tá passando pelo luto, mas a gente tem também os outros personagens ali sentindo por essas mortes. Eu acho que todo mundo ali na história ficou triste e ficou abalado, sabe? Por essa perda. O Axel, como eu já falei pra vocês, ele tem 29 anos, né? Ele tem 29 anos e ele trabalha em casa, ele é ilustrador, né? Ele gosta muito dessa coisa de desenho. Ele já tentou ser pintor. O pai da Leia, né? Ele admirava muito o pai da Leia, porque o pai da Leia era pintor. Ele também queria ser pintor, mas acabou não dando certo. Então ele trabalha com ilustração e ele trabalha em casa. E vale ressaltar que o Axel, ele é um cara muito recluso, né? Inclusive ali no livro, o cunhado dele, o irmão dele, ele também tem um irmão que não aparece muito, mas enfim. O irmão do Axel até brinca com ele e chama ele de ermitão, porque ele é muito recluso, ele tem uma casa na beira da praia, ele tem toda uma rotina, então ele levanta cedo, ele vai surfar, depois ele volta,
volta, ele toma chá, ele trabalha. À noite, ele ouve música antes de dormir, ele também toma o chazinho dele. Ele gosta muito de chás, né? O Axel. Então, assim, o Axel tem toda uma rotina, toda regrada, e é uma rotina solitária, sabe? E ele tá bem nessa rotina dele. Ele sai de vez em quando pra encontrar alguns amigos. Tem uma bartender que ele dorme com ela algumas noites, mas eles não têm nada sério. Então, assim, o Axel, ele tá vivendo a vida dele ali, ele tem toda a rotina dele, e aí do nada chega o Oliver, toque, 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 bate na porta dele e fala: Ó, você cuida da minha irmã pra mim? Como que ele vai falar não, né? Numa situação dessa. E aí, quando a Leia entra na vida do Axel, né? Ela começa a morar com ele na casa dele. Ele inicialmente acha que isso vai prejudicar a rotina dele, que é tão regrada. Só que não prejudica nada, porque a Leia, ela levanta, ela vai pra escola, ela volta e se tranca no quarto. O Axel nem vê ela direito. Então, ele acha no início que morar com a Leia vai ser muito difícil porque ela vai atrapalhar, né, a rotina dele, mas na verdade, chega um momento em que ele se incomoda com a rotina dela, porque ela só fica fechada no quarto o dia todo, né? E o Axel, ele começa a se incomodar com isso, assim. Como eu falei pra vocês, o Axel, ele viu a Leia nascer, praticamente, né? Então, ele viu, ele conhece a pessoa que ela é. Ele viu o quanto ela era alegre, o quanto ela vivia a vida, né? As paixões que ela amava pintar, ela tinha amigos. Então, ver ela trancada no quarto ouvindo música, sem interagir com ninguém, começa a incomodar o Axel, e ele decide que ele vai ajudar ela, né? Ele decide que ele vai fazer alguma coisa para encontrar a Leia de antes, né? Para fazer a Leia voltar a ser a garota alegre que ela era, né? Só que o que que o Axel não sabe, né? O que que o Axel não faz ideia? Que a Leia sempre foi apaixonada por ele. Ela sempre teve uma apaixonite por ele desde a infância. E a história do livro basicamente gira ao redor disso, né? Desses dois dividindo o mesmo teto, ela de luto, ele tentando ajudar ela a passar por essa fase sem saber que ela é apaixonada por ele. E conforme ela vai se abrindo, né, conforme ela vai aceitando a ajuda do Axel, ele vai começar a perceber que ela gosta dele, entendeu? Então essa é a questão aí da história, né? E como eu falei com vocês, assim, eu curti muito a forma como a autora descreveu o luto da Leia no livro, eu achei essa parte muito legal. Eu achei que os sentimentos da Leia são muito intensos e muito realistas, sabe? Então é interessante de acompanhar, sabe? Você torce por ela. E esse livro, ele tem essa vibe de cidade pequena litorânea, então eles surfam, a gente tem muita praia, viagem. Eu acho que o filme, ele vai entregar muito nessa questão estética, nessa questão da paisagem, porque no livro, quando o Axel começa a ajudar a Leia, ele leva ela para vários lugares. Então, por exemplo, ele leva ela para mergulhar, sabe? Então, quando você começa a ler, você percebe que é tudo muito bonito. E eu acho que isso vai, né, isso na adaptação vai ser um ponto muito positivo. Eu acredito que esse filme, ele vai ter uma estética muito bonita, porque tem toda essa coisa da cidade litorânea, praias e paisagens, cachoeiras, sabe? Em relação a isso, eu acho que o filme vai servir muito se ele seguir fiel ao livro. O Axel, ele tem uma conexão muito forte com o mar. Ele gosta, ele realmente ama surfar, então a gente tem vários momentos dele só ali no mar, na prancha dele, sabe, olhando assim o horizonte. Isso é muito legal. A gente tem também essa questão da arte, né? O pai da Leia era artista, ele era pintor, ele pintava telas belíssimas. A Leia também tem esse dom, a Leia também pinta. Ela deixou de pintar, né, depois do acidente. Só que quando o Axel começa a ajudar ela, ela volta a pintar e a gente tem ela passando por várias fases, porque de início ela usa muita tinta preta. Então as telas dela tem muito preto, muito cinza. E aí tem um pontinho de cor ali na tela que a gente interpreta que é o Axel, né, que é a corzinha ali da vida dela. Então ela vai evoluindo, né, a pintura dela vai voltando ao que era, o que é muito legal. E uma coisa que eu achei muito legal, eu acredito que o filme não vai conseguir passar isso porque você tá dentro da cabeça da Leia, são os pensamentos dela, né? A não ser que o filme coloque ela pra narrar, né? Ali no filme. Mas uma coisa que eu achei incrível no livro é a forma como a Leia enxerga as cores. Ela vê as cores assim e ela já imagina misturas, o que que ela tem que tinta que ela tem que misturar pra conseguir chegar naquela cor pra fazer uma tela. De início,
Ela é muito contra isso, então ela pensa nas cores e ela já desiste, ela não quer, né, como eu falei pra vocês, ela não pinta, mas conforme o livro a gente vai evoluindo no livro, é muito legal ver a forma como ela enxerga as cores. Eu achei isso muito incrível, assim, ela vê o verde de uma montanha, e aí ela fica pensando na cabeça dela quais tons de verde ela tem que misturar pra conseguir colocar aquele verde da montanha numa tela. Ah, eu achei isso incrível, eu achei muito legal. Não sei se o filme vai conseguir trazer isso, né, a não ser que eles coloquem ela pra narrar o que ela tá pensando, mas é muito legal. E aí voltando a falar, né, da questão das cores na vida da Leia, a transição da Leia em relação é muito legal a forma como você consegue ver, sentir o que a Leia tá sentindo através da pintura, através das cores. É muito legal ver a diferença que o Axel faz na vida dela através das cores, né, porque no início, como eu falei pra vocês, ela começa pintando ele, eu acho que é um pontinho vermelho que ela usa numa tela toda preta. E aí as coisas vão mudando. Ai, eu amei. Amei essa parte, achei muito legal de verdade. E a gente tem também o outro ponto positivo, que é a questão das músicas, né? Se o filme seguir a trilha sonora do livro, a gente vai ter muita, muita, muita música boa nesse filme. O Axel, ele ouve muita música, principalmente antes de dormir. E a gente tem toda essa coisa do disco, sabe? Eles ouvem disco na vitrola. É bem legal, essa parte também é bem legal. A Leia também, ela ouve muita música, né, no início ela fica trancada dentro do quarto ouvindo música. Então eu acho que então eu acho que o filme ele pode trazer uma trilha sonora bem interessante, sabe. E um outro ponto também que pra mim foi bem positivo em relação ao livro, são os capítulos dele. Gente, capítulos curtíssimos. Aqueles capítulos curtos que fazem a gente ter aquela falsa sensação de que a gente tá lendo o livro super rápido. O livro, ele tem 109 capítulos. E é menos de 300 páginas. 109 capítulos. Eu amo capítulo curto, porque dá muito uma falsa sensação de que você tá lendo super rápido, né? Tipo, nossa, acabei um capítulo, já vou começar outro e outro e outro. Mas na verdade, né, qual que é a diferença? Nenhuma. Mas enfim, eu achei legal, tá? Eu gosto de livros com capítulos curtos. E esse livro aqui tem capítulos curtíssimos, tá? São 109 capítulos em menos de 300 páginas. Mas como nem tudo são flores, e como eu sou chata pra um caralho e eu sempre consigo achar um defeitinho ou outro nos livros, eu quero compartilhar com vocês um ponto que eu não curti, tá? Uma coisa que eu não gostei. Porque, cara, eu acho muito legal sentar aqui e falar sobre um livro e levantar tudo de incrível que ele tem, mas se teve alguma coisa que me incomodou, eu vou falar pra vocês o que me incomodou, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que expor a opinião, a gente tem que ser sincero. Também não vou sentar aqui e falar maravilhas de uma coisa, sendo que teve um negócio ali que me incomodou, né? Que é o quê? A questão do age gap. Eu sou apaixonada por age gap. Eu gosto, inclusive, aceito indicações. Mas tem uma coisa que me incomoda um pouco, assim, no age gap, que é a questão, não da diferença de idade, obviamente, mas é o fato dos personagens se conhecerem desde a infância. Sabe, essa parte me pega um pouco. Eu não gosto. Eu gosto do age gap onde eles se conhecem depois de adultos. Eu prefiro, assim. E em Tudo Que Nunca Fomos, né, como eu falei várias vezes nesse vídeo, o Axel, ele viu a Leia nascer. Tem uma cena em específico que me incomodou um pouco, que é, o Axel, ele vai pra faculdade com o Oliver, eles ficam lá um tempão e ele se afasta da Leia por um tempo. Quando ele volta, a Leia tá com 15 anos. E aí a gente tem ele vendo ela, e aí ele pensa, nossa, como ela mudou, ela já é uma mulher. Eu não sei, cara, ela tem 15 anos, sabe? Para lá também, né, meu querido? Vamos com calma. Então, assim, eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto. Se eu puder escolher entre um age gap, onde o casal se conhece depois de adulto, e um outro onde o casal se conhece desde a infância, eu sempre vou optar pelo age gap onde o casal se conhece depois deles já serem adultos, sabe? E aqui ainda tem essa questão, né? Eles se conhecem desde a infância, eles foram criados, sei lá, como irmãos, as famílias eram próximas. Não sei se me agrada, eu acho meio problemático. Mas aí também a gente já tá entrando na minha opinião pessoal, né, então. E vamos falar um pouquinho dessa história com spoilers, gente. Se você ainda não leu o livro, não quer saber o que acontece no final, se você pretende assistir o filme, né, caso o filme chegue aqui no Brasil, enfim, né, você já sabe. Se você não quer saber o final do livro, se você vai ler, se você vai assistir o filme, pausa o vídeo por aqui porque eu vou dar spoiler, tá bom? Combinado? Combinado. Então, gente, o Axel, como eu já falei 300 vezes nesse vídeo, ele vive em uma casa totalmente isolada do mundo,
né? Ele é um ermitão, ele é conhecido como ermitão ali na história. E a Leia vai morar com ele, e aí a gente tem, né, o livro focando na convivência dos dois. A Leia, ela tá passando pela fase da negação, né? Então ela não quer aceitar que os pais dela morreram, ela não quer falar sobre a morte dos pais, ela não quer sentir essa dor da perda, sabe? Se ela aceitar a morte dos pais dela, ela vai ter que sentir, né? E ela tá totalmente anestesiada, né? E isso acabou afastando ela de todo mundo. Ela tinha uma melhor amiga na escola, ela se afastou dessa melhor amiga, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu acho muito legal que a Leia, ela tinha essa melhor amiga, ela se afastou da garota, mas a garota não abandonou ela. Então a gente tem, eu queria muito lembrar o nome dela, eu não vou lembrar, mas ela constantemente tenta puxar conversa com a Leia, ela tenta conversar com a Leia pra saber se a Leia tá bem, e ao longo do livro a gente tem as duas voltando a se aproximar, voltando a se tornarem amigas, e a amizade delas é muito legal. Então eu achei muito legal essa parte de que a Leia, ela se afastou de todo mundo na escola e algumas pessoas realmente, assim, sabe, cagaram pra ela. Mas a melhor amiga dela, apesar dela constantemente afastar ela, né, ela tá presente. Ela chega na Leia, ela tenta conversar, mas a Leia meio que ignora ela, sabe? Mas ao longo do livro a gente tem as duas se reaproximando, isso é muito legal. E essa amiga da Leia é uma confidente dela, então quando ela começa a se aproximar do Axel, é com essa amiga que ela conversa, sabe? Então a amizade das duas é bem interessante. Eu gostei bastante também de acompanhar. Queria ter visto mais das duas também, assim. Uma coisa que eu achei muito legal: a Leia teve um relacionamento com um garoto há um tempo atrás. Ela perdeu a virgindade com esse garoto, se eu não me engano. E os dois não deram certo, né? Eles não conseguiram desenvolver um relacionamento. E aí a melhor amiga da Leia acaba começando a gostar desse garoto. E aí a gente tem as duas conversando. E a Leia fala: não, tá tudo bem, pode ficar com ele. E aí a Leia acaba se tornando amiga dele também. Então, enfim, é muito legal, sabe? Eu curti muito a amizade das duas. Como eu falei com vocês, né? O Axel, vendo a situação em que a Leia tá, ele decide que ele vai ajudar ela. E ele consegue ajudar ela. E eu achei essa parte também muito, muito, muito legal. O tato que o Axel tem pra lidar com a Leia, a forma como ele respeita o espaço dela, mas ao mesmo tempo ele força ela meio que a voltar pra realidade, porque ela tá muito anestesiada. Então, assim, eu curti demais essa parte em que o Axel ajuda ela, porque ele realmente consegue ajudar ela, sabe? E não é romance, sabe? Não é o romance, eles são um casal. Não é isso. É a forma como ele ajuda ela. O Axel, ele ajuda a Leia a passar pela situação mais difícil da vida dela. E eu acho legal que quando ele decide ajudar ela, quando ele começa a ajudar ela, a gente não tem o romance sendo inserido ali. É só ele querendo ajudar a garota que ele conhece desde a infância, sabe? E inicialmente não existe segundas intenções ali. Então ele só quer ajudar. Ele quer ajudar a irmã do melhor amigo dele que tá passando por uma fase difícil. Entende? Só que a Leia sempre foi apaixonada por ele. E a partir do momento que ele começa a ajudar ela, que ela começa a voltar a ser a pessoa que ela era antes, os sentimentos que ela tem por ele também começam a ficar mais fortes, né? A florescer ali. Porque até então era uma coisa que ela tinha deixado de lado, mas agora ela começa a voltar a sentir, né? E chega um determinado momento do livro em que a Leia, ela começa a deixar muito claro pro Axel que ela gosta dele. Tipo, a gente tem um momento em que eles vão numa festa ali na cidade, o Axel leva a Leia e chega lá, ele deixa a Leia com a amiga dela e ele vai também se encontrar com os amigos dele, né? E a Leia, ela bebe muito, ela fica bêbada. E a gente tem um momento em que eles chegam em casa e o Axel, ele tá na cozinha, a Leia chega e fica nua na frente dele, assim. Ela fica nua na frente dele, do nada, bêbada. Sabe? Enfim, então a Leia, ela começa a dar umas investidas no Axel, e aí vem esse plot pavoroso, né? O Axel, de início, ele resiste à Leia, né? Porque ele sabe que é errado desenvolver um relacionamento com ela, porque ele conhece ela desde a infância, ela é irmã do melhor amigo dele, o melhor amigo dele confiou nele, deixando ela embaixo do mesmo teto que ele pra cuidar dela, pra que ele cuide dela, né? Então, de início, a Leia, ela começa a dar umas investidas no Axel e ele se controla. Ele tem essa noção de, não, é errado, não posso ter nada com ela porque é errado. E só que aí chega um momento, né, em que o Axel, ele não resiste. Ele vai ceder às investidas da Leia e ele também começa a ter sentimentos por ela e os dois ficam juntos. Eu acho que isso acontece um pouco mais na metade do livro, se eu me lembro bem. E aí a gente tem aquele momento, né? O Axel, ele mora num lugar isolado e aí a gente tem eles lá, isolado transando, né? E é muito bizarro, porque assim, a Leia, ela transa com o Axel à noite e acorda de manhã pra ir pra escola. Ela pega a bicicletinha dela e vai pra escola.
Ai, ai. Aí os dois começam a ficar junto em segredo, né, ninguém sabe. Só que aí o Axel, ele se relaciona com uma bartender, né, lembra que eu comentei com vocês? E aí essa bartender, ela vai perceber que tá acontecendo alguma coisa entre o Axel e entre a Leia, e quando o Oliver, ele vem uma vez por mês ver a Leia, né? Ele passa um final de semana uma vez por mês com ela. Quando o Oliver chega, essa bartender, ela vai contar pro Oliver da Leia com o Axel. O Oliver, obviamente, vai ficar puto, né? Ele vai dar uma surra no Axel e vai tirar a Leia da casa dele. E posso falar uma coisa pra vocês? O meu pano pro Oliver é quilométrico. Tá? Eu passo pano pra atitude do Oliver nesse livro, sim. Tava certo, sim. Tinha sim que dar uma surra no Axel. Teve sim que tirar a irmã da casa do Axel. Ah, mas os dois se amam. Foda-se, ela tem 19 anos. Ela tava no momento de fragilidade, passando pelo luto, pela perda dos pais. Aí o Axel decide ajudar ela. Tudo bem, achei super legal essa parte. Mas ajudar, meu querido, começar a se relacionar com uma garota de 19 anos que acabou de sair de uma situação onde ela tava fragilizada psicologicamente, sabe? Ah, não. E outra, tu conhece a menina desde a infância. Ah, meu filho, tenha dó. Ai, porque eu não resisto. Quase 30 anos nas costas, não vai. Ai, não resisto ao que eu sinto. Não resisto a ela, ao que eu sinto por ela. Vai se fuder, meu anjo. Me poupe. Gente, a Leia, pra vocês terem uma ideia, a Leia, ela, depois que o Oliver descobre, ela chega a falar pro Oliver que ela quer desistir da faculdade pra ficar lá isolada na cabana com o Axel. Sabe? Pelo amor de Deus. E aí a gente tem um momento, né, em que o Oliver, ele joga isso na cara do Axel e ele fala, cara, você acha que isso é certo? Você teve o teu momento, você viveu. Que o Axel viveu, gente. Ele não é celibatário. Ele viveu tudo que ele teve pra viver. Ele fez a faculdade, ele namorou, ele pintou e bordou. E agora ele tá lá vivendo recluso na cabaninha dele e ele quer o quê? Viver um relacionamento com a garota de 19 anos que não viveu nada da vida ainda, sabe? Ah, não. Não, 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 não. E o Oliver fala, né? Ai, você viveu tudo que você tinha pra viver. Agora você acha que é certo privar a Leia de fazer isso porque você tá apaixonado por ela? E também o Axel concorda, né? Tanto que o Axel, no final do livro, ele escolhe se afastar da Leia porque ele sabe que o Oliver tá certo, né? Então também tem essa parte. O Oliver dá um esporro nele, tipo, ah, ele tá apaixonado pela Leia, não sei o que, não sei o que. Mas ele entende e ele realmente se afasta dela. Então também acho que essa foi uma atitude legal da parte dele. Mas eu acho que ele não tinha nem que ter se envolvido com ela, sabe? Inclusive, eu acho que a autora, ela errou nesse ponto. Eu acho que teria sido mais interessante se a autora não tivesse inserido romance nesse primeiro livro. Já que a gente tá falando de uma duologia, eu acho que teria sido muito mais legal se realmente a gente tivesse o Axel ajudando a Leia a passar pelo luto, apoiando ela tentando, ela demonstrando pra ele que gosta dele, mas ele afastando ela. Ele afasta ela, ele não cede ao que ele sente por ela, e aí a gente poderia ter ela indo para a faculdade, vivendo a vida dela, o que provavelmente vai acontecer, porque o livro termina com a Leia indo embora, né? A Leia vai embora para estudar, ela aluga um apartamento, né? O Oliver aluga um apartamento para ela, e ela vai para estudar, para fazer a faculdade lá. Então, assim, eu acho que teria sido muito mais legal, muito mais saudável, até, sei lá, mais interessante de acompanhar, se a autora tivesse focado no Axel ajudando a Leia a superar o luto nesse primeiro livro. Eles não precisavam se envolver romanticamente. Pela situação que ela se encontra, né? Ela tá fragilizada, então, sei lá. Sabe? E aí a gente teria o Axel ajudando ela voltando a se tornar, a ser a Leia que ela era, voltando a pintar, a ser feliz, né? Ela poderia sim demonstrar que tem sentimentos pelo Axel, mas eu acho que o Axel não tinha que dar, sabe? Ele não tinha que dar abertura pra ela nesse primeiro livro. Aí teríamos a Leia indo pra faculdade, vivendo a vida dela, poderíamos ter ali um salto no tempo, né? Anos depois, a Leia volta, ela e o Axel se reencontram, ela já adulta, já com uma maturidade, né? Enfim, sabe, já viveu tudo que tinha pra viver, foi pra faculdade, viveu, namorou. E aí sim poderíamos ter a Leia voltando e a autora desenvolvendo um relacionamento romântico entre ela e entre o Axel, sabe? Eu, particularmente, acho que seria mais interessante de acompanhar. Mas aí também vai de gosto, né? Como eu falei pra vocês. Eu fiquei profundamente incomodada. Tipo, eles transam e no dia seguinte ela pega a bicicleta e vai pra escola. Ai, gente, sei lá. Eu achei estranho, não gostei. E aí a gente entra no outro ponto, né? Que eu já fiz, que eu já comentei com vocês aí, mas eu quero ressaltar mais um pouco. O Oliver merecia
o destaque dele, sabe? Eu sei que a gente tá falando de uma duologia, mas eu acho que teria. Eu ainda não li o segundo livro, não sei o que acontece, mas eu acho que seria interessante se a história focasse um pouco mais no Oliver e talvez a gente tivesse um spin-off com a história dele, sabe? O livro foca muito no luto da Leia, mas o Oliver, cara, ele também tá passando por muita coisa, sabe? Como eu comentei com vocês, assim, a vida dele muda drasticamente. E aí, quando ele vai pra cidade, pra esse novo emprego, ele vai conhecer uma mulher num bar, ele transa com essa mulher e no dia seguinte ele descobre que ela é a chefe dele. Então, assim, olha, nossa, vocês conseguem sentir o sabor disso? O plot maravilhoso que a gente tem nisso? Eu queria ter mais do Oliver, porque ele é um personagem muito legal. Então, ele quase não aparece nesse primeiro livro. Não sei se ele vai aparecer mais no segundo, mas eu acho que ele é um personagem que merecia mais destaque. E o romance dele com a chefe dele também merecia mais destaque, sabe? Porque ele visivelmente está apaixonado por ela, mas aparentemente eu acho que ela leva a coisa mais assim, uma coisa mais casual, né? Ela leva o relacionamento deles de uma forma mais casual e ele já tá com os 4 penas arriados por ela, sabe? Então, assim, eu queria mais do Oliver. Achei o Oliver muito maravilhoso. Queria um spin-off dele contando a história dele lá com a chefe dele, sabe? Acho que seria legal. Eu gostei muito, 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 muito dos pais do Axel. Achei eles muito carismáticos. Eu acho que o pai do Axel, ele é, né, ele já é pai, ele é um senhor, ele já é um homem mais velho, mas ele se comporta como jovem. Então ele fala umas gírias, mas ele fala as gírias tudo errado, sabe? Ah, e o pai do Axel é um divo maravilhoso, ele é muito engraçado. A mãe dele também é bem querida. Gostei muito deles. Acho que no filme, se os personagens forem fiéis aos personagens do livro, a gente vai dar risada com o pai do Axel e vai ser bem legal, assim. A gente tem também o irmão do Axel, né? O Axel é tio, ele tem sobrinhos, o irmão dele é casado. O irmão dele também, a gente tem o irmão dele passando por essa fase do casamento em que caiu na rotina, né? Então ele até fala pro Axel que ele acha que a esposa dele não ama mais ele. Enfim, é interessante, né? É um livro com menos de 300 páginas, que foca muito no casal protagonista, obviamente, mas que tem personagens secundários muito bons que renderiam histórias próprias, sabe? Enfim, eu gostei muito dos personagens secundários daqui dessa história. Eu acho que não teve um personagem secundário ruim nesse livro, de verdade. Todos eles são muito bons. Então é isso, gente, né? Tudo o que nunca fomos. Tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Quero saber de vocês, o que vocês acharam do livro, caso vocês já tenham lido, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês querem vídeo sobre o segundo livro. Eu vou ler, mas não sei se eu gravo ou não, então se vocês quiserem, conta aqui. Vamos ver se o filme foi feito pra ser um filme só ou dois, né? O filme, será que a gente pode ter um segundo filme futuramente? É cedo ainda pra falar, né? O primeiro filme lançou agora. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje, da indicação de hoje. Se eu conseguir assistir o filme, eu volto pra comentar com vocês. Big beijo e até o próximo. Tchau!